Olá, aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar filme, músicas, mensagens, reflexões, entre outros conteúdos para edificar a sua vida. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado sobre todos os vídeos que nós postarmos. Ao assistir os nossos vídeos, curta os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Fique na paz do Senhor Jesus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus no livro do Gênesis. A história de Abrão e o seu sobrinho Ló. Quero ler, para tanto convido vocês a estarmos juntos nessa leitura, Gênesis capítulo 13, versículo de 1 ao versículo 13, que diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e Ai, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou-se Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se uns dos outros. Meus queridos, aqui começa a nossa narrativa, o nosso pensamento, o desenrolar dessa questão. Ló, como já lemos, ele tinha muito gado, Abraão muito gado, os servos dele, e aí estava um problema para ser resolvido. Abraão, como um homem sábio, entendeu que chegara a hora de mudar de direção. E ele, sabiamente, deixou Ló escolher. Mas Ló, os olhos de Ló, não agiam pelos olhos espirituais, mas os olhos da carne. Ló compreendeu, viu que a campina era boa para o gado, o pasto era bom, escolheu as campinas. Só que essas campinas davam para Sodoma e Gomorra. Mas ele não se importou, ele queria a terra. Ele entendeu que sairia ganhando naquela situação. Abraão, sabiamente, se manteve do outro lado e foi seguir a orientação de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o tema desta reflexão, além das campinas. A questão não foi o que ele escolheu, era o que estava além do que ele escolheu. Muitas das vezes, nesta vida, as nossas escolhas vai definir o nosso futuro. Muitas pessoas teve um futuro destruídos a partir de suas escolhas. Temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Deus nos dá a condição de nós escolher bênção ou maldição. Ele nos dá o livre-arbítrio. E as pessoas precisam entender isso. O filho pródigo, ele escolheu deixar a casa do pai.
para viver em uma terra distante, sem saber o que estava reservado para ele naquele lugar. Na casa do pai, tinha o amor, o aconchego da família, mas ele queria se aventurar naquelas terras. E a história narra que ele sofreu muito, voltou para casa, mas voltou destruído e pobre. Uma outra escolha, nós sabemos, a vida de Eva e Adão. Queria ser igual a Deus. Que escolha terrível! Induzida pela serpente, por Satanás, foi uma destruição para Eva, para Adão e para toda a humanidade. Escolhas. Ela escolheu ir além daquelas frutas que ela poderia comer à vontade. Ela foi além. O filho pródigo foi além. São as escolhas. E Ló não foi diferente. Ele queria saber o que estava além daquelas campinas. E ele se aproximou daquelas campinas e vai morar em Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra, como diz a Bíblia, eu quero compartilhar com vocês no capítulo, versículo 13. Versículo 13 do capítulo 13. E diz a Bíblia: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aquelas duas cidades eram conhecidas já por Deus. Elas já vinham praticando absurdos contra Deus. Adultério, prostituições, uma série de pecados absurdos. E aqueles pecados subiam à presença de Deus. Era uma cidade que não se dobrava, não se arrependia dos seus pecados. E Ló foi em direção àquela cidade. O que levou Ló em direção àquela cidade? Tudo porque os olhos de Ló ficou caídos, derramados, enfeitiçados pelas campinas, pela riqueza, pela prosperidade que estava diante dos olhos dele. Essa história nos leva a ver quantas pessoas destruíram suas vidas, suas histórias, porque foi além do seu limite. Quantas pessoas destruíram suas vidas, seus casamentos, suas empresas, porque foram além dos seus limites. Esta vida tem um limite para nós. Todos nós temos que ter o cuidado. Não temos o direito de brincar com essa situação. Quantas pessoas destruíram os futuros dos seus filhos por causa da vaidade? Foram além dos seus limites. Ló foi além do seu limite. Ele queria saber o que estava além daquelas campinas. Sabe? Primeira coisa que eu aprendo com essa lição, que serve para você, para a sua família, para a minha vida, para a igreja e para a sociedade. Cuidado de querer ir além do que você não conhece. Querer ir além do que Deus não está te permitindo ir. Além das campinas, o perigo se escondia. Além daquelas campinas que Ló, ele foi, escondia homens maus, homens perversos. Além daquelas campinas, tinha homens prostitutos, adúlteros, homens que mais tarde foram contaminar Ló e contaminar a família dele, causando danos. Coração de Ló foi convivendo com aquela cidade. E mais tarde você vai perceber, a mulher de Ló foi destruída, porque as coisas materiais estavam no coração dela. As filhas de Ló cometeu incesto com seu próprio pai. Elas foram contaminadas por aquele ambiente. Mas eu quero te chamar para o texto sagrado. Além das campinas, o perigo se escondia. Se escondia dentro daquela cidade, no meio daquele povo. Querido, alguém disse: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nós temos que ter muito cuidado.
com as nossas amizades. Você não pode ir além do que você não conhece. Quantas moças, quantos rapazes que foram além das amizades e quando foi descobrir, já estava envolvido por situações perigosas. Porque aquela amizade escondia algo perigoso, algo sério. Pois bem, fica aí uma lição para nós. Não viva de aparências. Elvis Presley vivia na igreja, mas ele queria ir além do que estava na vaidade, nas drogas. Ele queria conhecer as drogas e a conheceu. E as drogas o levou à morte. Porque estava escondido nas drogas a destruição para a sua vida. Tentou várias vezes retornar, mas as drogas o laçou. Tudo começou porque ele queria saber o que estava além da experiência de alguém usar as drogas. Meus queridos, além das Campinas, Ló quis conhecer e escondia naquela cidade. Aquela cidade estava além daquelas Campinas. Lá estava o perigo para a sua vida, para a sua esposa e para as suas filhas. Querido, a igreja precisa aprender isso. Meu amigo, você precisa aprender isso. Cuidado com o que está reservado além do que você não conhece. Além daquilo que você não tem capacidade de dominar. Nosso Brasil, muitos homens, muitas autoridades, pessoas que trabalhavam de forma decente, mas quis experimentar o que estava além. E o além que eles foram, muitos deles não estão voltando mais. Eles foram além de coisas como a corrupção e outras coisas mais. Estão laçados. Alguns até tentam retornarem. Mas ninguém pode retornar sem primeiramente se arrepender. O filho pródigo se arrependeu. O segredo é esse, o arrependimento. E ao se arrepender, ele voltou para casa. Ele teve a chance de retornar ao primeiro amor. Para você. Para você, meu jovem. Para você, empresário. Para você que saiu de casa, deixou seu marido, deixou sua esposa, deixou seus pais. Se houver arrependimento no seu coração, como houve no coração do filho pródigo, você pode retornar. E ao retornar, a casa do Pai vai estar aberta para você, para te receber. Mas tenha cuidado você. Você que quer ir além das Campinas, quer ir além do desconhecido, muitos não retornam. Muitos não conseguem retornar. Os Beatles não conseguiram. John Lennon não conseguiu retornar. John Lennon cometeu o absurdo ao dizer que ele era mais famoso, os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Você sabe o fim de John Lennon. John Lennon, uma vez por ano, se comenta sobre John Lennon. Mas Jesus, todos os dias, alguém fala do nome dele no mundo inteiro. Por isso, eu quero te dizer, John Lennon não retornou. Além das Campinas, Ló, ele vai ter uma experiência. No versículo 13, eu ainda descubro aqui algo que fala muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Além das Campinas, a visão de Ló foi ofuscada pelas aparências. Além daquelas Campinas, a visão de Ló foi ofuscada. Ele viu apenas as Campinas, homens, mulheres, por certo bonitos, aparentemente educados, mas ele não viu, ele não percebeu o que passava no coração de cada pessoa que morava naquela cidade. Quantas vezes você adquire uma amizade e você não consegue ver no início que aquela pessoa tem no coração alguma atitude má? Por que você não vê? Porque a sua visão é ofuscada. Quando nós deixamos a vaidade,
tomar conta dos nossos olhos, da nossa mente, quando nós deixamos a ganância, o materialismo, a soberba, o orgulho, essas coisas ofuscam a nossa mente, ofuscam o nosso ser. E aí nós não podemos ver, enxergar melhor o que está além das campinas. Além das campinas, ou seja, além do perigo, o que está além dos seus olhos, a sua visão fica ofuscada. E aí está o problema para cada um de nós. Quantas igrejas, quantas famílias, quantos pais de famílias, quantos cidadãos com a visão ofuscada, embaçada espiritualmente, não conseguiram enxergar o que estava além daquelas campinas, o que estava além daquele relacionamento, além daquela amizade, além daquela escolha. Quantas pessoas que fizeram maus negócios, faliram suas empresas, porque queria de uma noite para um dia enriquecer. A sua visão foi ofuscada. Meu querido, cuidado com o que está além do que você não conhece. Só Deus conhece o que está além. Só Deus tem capacidade. Por isso você precisa viver diante de Deus, conversar com Deus, orar, ler a Bíblia, falar com Deus. Tire o seu orgulho. Não fique pensando que você pode fazer qualquer coisa sem a permissão de Deus. Não tome decisões precipitadas. Convide Deus para te mostrar, para te revelar. Abraão, ele deu lugar para Deus e Deus vai mostrar a terra que ele deveria prosseguir. E ele foi feliz. A história relata que Ló, ele vai ser preso, ele vai perder seus bens. E um dos empregados de Ló vai correr até Abrão e vai dizer para Abrão tudo o que estava acontecendo com Ló. E é esse Abrão que vai lá buscar o seu sobrinho, resgatar seu sobrinho com toda a sua família, com todo o seu povo. Olha que situação. Olha que situação, meu querido. Há muitas pessoas que não têm essa chance de retornar. É preciso que você entenda isso. A humildade. Quando a humildade existe no coração de cada um de nós, nós anulamos a arrogância e o orgulho. E o retorno Deus concede para nós. Último ponto que eu quero compartilhar com você, além das campinas, nessa experiência que Ló teve na sua vida, foi momentos amargos que Ló teve na vida dele. Além das campinas, no versículo, agora eu vou ler para você, capítulo 14, versículo 11 e 12. 14, 11 e 12. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Homens chegaram naquela cidade, invadiram, saquearam a cidade, e lá estava Ló, morando lá. Ele não se conteve, saiu das campinas e foi para além das campinas. Isso nos ensina uma lição. Às vezes Deus está nos abençoando em um lugar e nós queremos mais. Quantas pessoas trabalhando em órgãos públicos com o seu salário, até um salário abençoado, mas que não se conteve e foram além daquele salário. Quantas autoridades que foram eleitas para agir de forma digna, com um bom salário, mas se corromperam e buscaram mais para si. Ló foi isso. Estava nas campinas, boa terra, mas ele queria mais. Quantas pessoas querem mais e mais cada dia? E nesse quer mais, ele foi até Sodoma. Olha o que aconteceu. Homens invadiram Sodoma, saquearam a cidade e junto levou Ló, tomou todos os bens de Ló e o levou com toda a sua família, empregados, presos. Querido, eu aprendo uma lição aqui, quero compartilhar com vocês.
além das Campinas, paga-se o alto preço. Além das Campinas pagam-se um alto preço. Nós temos que ter muito cuidado. Há muitas pessoas que estão indo além das Campinas, além dos limites, pagando um alto preço. Nunca devemos ir além dos limites. Nunca podemos passar além dos limites. Todas as vezes que nós passamos dos limites, pagamos um alto preço. Um alto preço. Muitas pessoas perderam suas vidas. Muitas pessoas destruíram suas famílias. Destruíram seus sonhos. Porque foram além dos limites e pagaram um alto preço. Todos nós sabemos disso. Todos nós conhecemos uma história de alguém ou de algumas pessoas que foram além dos limites e pagaram um alto preço. Nós temos que ter cuidado com isso. Cada pai de família, cada ser humano precisa ter esse cuidado de analisar com muito cuidado e convidar Deus para a sua vida. Pedir a Cristo que ilumine os seus pensamentos, que não vá além dos limites, que não vá viver pelas aparências, para não se pagar um alto preço. Esse alto preço pode custar a sua vida, pode custar a vida dos seus filhos. Quantos pais de família que não ensinou seus filhos a trabalharem, deu tudo nas mãos, e seus filhos cresceram, cheios de saúde, tudo que o filho pediu dava, e deu o seu belo carro, e aquele filho entrou no seu carro e partiu nas estradas da vida e destruiu as suas próprias vidas, indo além do limite. Pagou um alto preço. Quantas pessoas não têm feito isso com suas vidas, com suas famílias, famílias bem conceituadas, e que de uma noite para um dia destruiu todos os seus sonhos. Quantas pessoas, carreiras lindas, brilhantes carreiras, destruíram os seus sonhos, porque foram além das Campinas, além dos limites, e pagou-se um alto preço. Chego ao final desta reflexão, convidando você para meditar, para tirar lições para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade, para a sua sociedade. Sempre observando isso. A vida tem limites. A vida tem limites para que cada um de nós possamos compreender, respeitar. Existem os limites de Deus. Existem os limites da natureza. Existem os limites espirituais. Existem os limites da vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender desta maneira. Até as amizades têm limites. Tudo há um limite. O alimentar-se. Nós temos que ter os limites. Tudo está dentro de um limite. Tudo foi posto para nos ajudar, para nos ensinar, para nos auxiliar. Você precisa entender isso. Eva não tem lições para nos ensinar nessa questão. Ela foi além dos limites. Ela não tinha que ir além e pegar uma fruta que estava mais distante. Havia limites colocados por Deus. O filho pródigo não tinha que sair de casa. Ele foi além dos limites e destruiu sua vida. Teve a chance de voltar. Muitos não têm essa oportunidade para voltar. Mas você, que esta reflexão te possa trazer de volta para a casa de Deus, trazer de volta para os braços de Deus. Não vá além dos limites. Pare,
reflita, peça perdão a Deus e volte para os braços de Deus. Não vá além das campinas, que quer dizer além dos limites. Tenha cuidado. Ensine a criança a saber que a vida tem limites. E ela vai crescer e se tornar um homem, uma mulher, sabendo que a vida tem limites. E os limites são as vitórias. Nós podemos ser abençoados poderosamente nesses limites. Quando você quer avançar os limites, a derrota te espera. Eu quero finalizar orando por você, para que você reflita a sua vida e saiba que nós não podemos ir além das campinas ou além dos nossos limites. Que Deus assim nos abençoe. Oremos nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, te agradeço nesse momento. Peço que o Senhor leve, Senhor, essa reflexão ao coração daquele que nesse momento está ouvindo esta palavra. Deus, ajude para que nós não venhamos ir além das campinas e além dos limites. Senhor, que nós possamos refletir as nossas vidas, retornar para a casa do Senhor, retornar para os teus braços. Pai, ajude aquele pai de família que foi além dos limites, que ele possa ter a chance de retornar para a tua presença. Aquele jovem que foi além dos limites, Pai, socorre ele agora. Aquela mãe, ó Deus, cada cidadão que está agora afastando do Senhor, que está indo em direção às campinas de Sodoma e Gomorra. Ó Deus, abra os olhos da humanidade para que eles não vá até Sodoma e Gomorra, mas que saia de lá e volte para a tua presença. Ó Senhor, nós oramos e te pedimos que o Senhor tenha compaixão da humanidade. E nós fazemos essa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.